E cada vez mais e mais elementos sonoros a gente consegue fazer uma variedade de estilos muito grande, com diversas camadas de rítmica, com o que cada instrumento tem a oferecer. A bateria tem diversas coisas a oferecer, os instrumentos de corda, infelizmente não temos sopros, não temos instrumentos de madeira, nem metais. Você imagina que bonito que ficaria, né? Ficaria bem legal. Lá no Salmo, vou conferir, não fala que tem Salmo 151, tem 150 salmos, né? No Salmo 150, eu acho, o último, é o 150 mesmo. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, com saltério e com harpa, com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas, com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvor a Deus. E quem não esteve presente ontem na nossa vigília aqui na igreja, ontem perdeu uma oportunidade de louvar a Deus, de ser tocado, porque a quantidade de louvores foi muito grande. O repertório até cresceu um pouquinho. Nós pegamos aqui meio que de improviso a música que a Flávia indicou. Nós temos mais músicas para pegar. Nós vamos aumentar o número de hinos que a gente tem aqui, lembrar dos antigos, cantar novos hinos e aumentar o nosso arsenal de músicas cada vez mais. Vamos cantar quebrantado, o que acontece na vida de cada um dos irmãos, que aconteceu na vida de cada um dos irmãos e que acontece constantemente quando olhamos para a cruz e nos sentimos até mesmo constrangidos, porque é aquela questão do como é que pode alguém ter tanto amor que dá a sua própria vida em favor de culpados. Todos nós pecamos, todos nós quebramos a aliança com Deus, todos nós temos falhas e defeitos, mas Cristo morreu por cada um de nós. Isso deveria ser entendido por toda a igreja, por toda a humanidade que acha que tem algum mérito em si, a ter humildade, a olhar para a cruz e ter o seu coração quebrantado diante dele. Vamos tocar em dó mesmo, Vitor? Fernanda, pode somar aqui o coral, a Bia também.
você pode fazer uma oração para nós. Querido Deus, obrigada, Pai, porque podemos estar na Tua casa, Deus, por termos essa liberdade, Jesus. Que possamos, ó Deus, cada um aqui estar com o coração, ó Deus, aberto, atento à Tua palavra, ó Deus, que o nosso louvor, ó Deus, possa estar chegando até a Ti, Senhor, que possamos estar cantando junto com os anjos, ó Deus. Fica também com quem possa estar vindo, ó Deus, protegendo e guardando, ó Deus, dando o desejo de estar na Tua casa, Senhor, para juntos Te louvarmos, ó Deus, e Te bendizer, Deus. Fica com o louvor, fica com a pregação, ó Deus, entregamos o culto diante de Ti, Senhor. É isso que eu estou Te pedindo, Senhor Jesus, e Te agradecendo, ó Deus. Amém. Amém. Graça de Deus, ela não tem limite. A graça de Deus, ela é insondável. Ela tem as características de Deus. Não tem uma altura, não tem uma profundidade, não tem largura. Ela é adimensional, assim como o nosso Deus. Ela é uma característica, um atributo de Deus. Deus é um ser gracioso, em diversos sentidos, mas essa graça que nos alcança, que alcança o pecador, ela é uma graça
inacreditável, uma graça maravilhosa. Ela é uma graça que é indescritível. Ela alcança cada pessoa da terra, em primeiro lugar. Na teologia nós temos um conceito chamado graça comum, onde toda a terra, toda a humanidade, ela está sujeita à maravilhosa graça de Deus, pelo simples fato de haver vida. Quando você olha para o seu colega de faculdade, sendo crente ou não estou falando de denominação, não estou falando de religião. Quando você olha o seu colega de trabalho, você tem que dar graças a Deus, dar glória a Deus, porque ali tem uma vida dada pelo sopro do Espírito de Deus, o Ruá do hebraico. O Espírito de Deus foi soprado nessa pessoa. Quando você vê o céu e você percebe um céu cheio de nuvens, ali está sendo declamado o poder de Deus, porque o que nós temos como um ciclo da água, que é uma coisa que se aprende muito cedo na escola, se aprende basicamente o caminho da água, que ela é líquida, está nos rios, está nos mares, e ela, quando está sendo aquecida pelo sol, ela sobe, se condensa em nuvens, cai novamente, assim regando os pastos, as árvores, grama, enchendo as fluentes para que nós possamos beber água. Tudo isso é um milagre de Deus, tudo isso parte da graça de Deus. Essa graça alcança cada um, independente de ser crente, de ser fiel, de ser pecador. Essa graça alcança a todos. A nossa diferença é a diferença que nós queremos que alcance todas as pessoas, todos os nossos amigos, todos os nossos colegas de trabalho, todos os nossos colegas de faculdade, todos os nossos familiares. O milagre maior, que é o nascimento, é o novo nascimento de uma nova criatura remida e que vai viver conforme o mandamento do Senhor, conforme a Bíblia, conforme os preceitos de Deus, que viva a aliança que Deus fez com todos nós lá na cruz do Calvário. Não existe ninguém que esteja perdido demais para não ser alcançado pela graça de Deus. Este salmo, conforme a tua infinita graça, foi escrito pelo rei Davi, quando ele cometeu um erro terrível, um pecado assombroso, asqueroso. Mas ele confiava em Deus, que a sua infinita graça, sem altura, sem profundidade, sem largura, sem diâmetro, sem circunferência, apenas infinita, insondável, poderia lhe dar o perdão e poderia remi-lo do seu pecado. Essa é a tal da Amazing Grace que cantamos ontem, a
espetacular graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, a sublime graça de Deus. Vamos cantar esse salmo. Senhor Deus e amado Pai, oro neste momento, Senhor, lembrando daqueles irmãos que não podem estar aqui na Tua casa, Senhor, por algum motivo. Oro, Senhor, por aquelas pessoas que até já participaram da Tua igreja, Senhor, mas estão afastadas, que estão longe de Ti, que elas possam ver, Senhor, voltar os olhos para cima e ver que apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que eles não se enganem, Senhor, com este mundo, com o que o mundo pode oferecer.
Oro também, Senhor, por aqueles que nunca tiveram uma experiência contigo, nunca puderam contemplar o Senhor de verdade. Eu oro para que o Senhor esteja tocando, o Teu Santo Espírito esteja tocando nos corações de mais e mais pessoas, Senhor, aqui do bairro, aqui da cidade, do Brasil, Senhor, que possa encher as igrejas, que possa haver um avivamento, Senhor, uma descoberta da Tua infinita graça. Traga novos irmãos, novos servos, Senhor, para Te servir e Te adorar aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pela graça que nos alcançou a todos aqui, Senhor, e dê essa oportunidade, permita que seja dada essa oportunidade a novos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Ontem nós tivemos nossa vigília, né? Foi uma bênção, onde nós pudemos sentir a presença, o Espírito de Deus atuando em nós, nos lembrando do primeiro amor, em alguns casos, nos lembrando do momento em que nos convertemos a Deus, mudamos a direção da nossa vida que estava completamente perdida, e podemos testemunhar uns aos outros, demonstrando amor, compartilhando as nossas experiências. Isso tudo aconteceu acompanhado com aquela canção aquela canção que mais toca no coração. Cada irmão presente citou uma, explicou o porquê daquela música ser tão especial na vida dela. Teve uma pessoa que não foi solicitada para escolher uma música, que fui eu. E eu quero trazer a música que me toca de forma muito profunda. O mundo procura respostas para coisas que não são naturais, para coisas que são sobrenaturais, estão sob o comando e o domínio de Deus. A graça de Deus pode alcançar a todos. Muitos negam, muitos talvez não tenham essa oportunidade. A oportunidade tem, sim, sem dúvida. É só você olhar ao seu redor e contemplar que o mundo que habitamos, ele é sobrenatural. Ele não pode ter surgido do nada, ele não pode ter sido obra do acaso, ele não pode ter sido... A vida não é gerada da não-vida, isso é científico. Mas nós temos a revelação, nós temos aquilo que o Senhor permitiu que chegasse a nós, que fosse revelado nas suas Escrituras, e hoje todos nós sabemos que o sentido da vida está em adorar a Deus
de todo o nosso coração. E é por isso que essa música me toca tanto. As pessoas correm de um lado para outro, de forma vã, buscando respostas para coisas que apenas o Senhor pode dar a resposta. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir, nada vi que pudesse ser real, nada vi, percebi que todos buscam paz, porém vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu convido o pastor para ministrar a palavra e que o Espírito Santo nos capacite nesse momento. Boa noite a todos os irmãos. Peço desculpas ao Israel, ontem esquecemos dele, então agora que eu descobri. Eu não tinha percebido isso, esse detalhe, todos falaram, menos ele, né? E ele que estava o tempo todo trabalhando aqui, na frente. Mas foi algo muito comovente, gostoso. Fomos tocados, né, por Deus, pelo Espírito Santo, nas nossas emoções. Às vezes nós ficamos constrangidos, né, quando somos tocados, mas quando vem aquele choro, parece que não temos o que fazer, né? E tentamos segurar, mas eu vi muitas lágrimas ontem, né? Eu vi muitas lágrimas. Ainda bem que alguém foi lá e trouxe o papel, né, e tal, distribuiu, porque não foi nada
nada de diferente do que fazemos todos os domingos. Mas houve o mover, Deus moveu, tocou naquelas questões, né? No meu caso, quando eu escolhia a música, a questão do chamado, e eu voltei tantos anos lá para o início, e aquilo me marcou muito profundamente, né? E assim aconteceu também com muitos irmãos. Devemos então fazer mais vigílias e que mais irmãos venham para a vigília, né? Com jejum, né, dessa vez. Não sei, pode ser do mesmo jeito, não tem problema. Mas nós vamos estar também falando sobre jejum oportunamente aqui na igreja. Mas a Bíblia, vigília, nós falamos que é vigiar, né? Que é a vigilância. Havia aquela divisão das vigílias da noite, na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Mas vamos reduzir assim a um momento que nós separamos especificamente para orar ao Senhor. E nós encontramos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, uma promessa que houve. Vamos abrir no primeiro capítulo de Atos. Depois nós vamos ver uma vigília. Podemos chamar de vigília, né? Atos no capítulo 1, no versículo 5. Ou no versículo 4. Atos 1, 4. Diz assim, todos encontraram? Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar Jerusalém? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Promessa do Espírito Santo. Jesus tinha falado que era necessário que ele subisse, para que daí ele mandasse dos céus outro Consolador semelhante a ele, que estaria conosco para sempre. E essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes, logo após um período de quê? De vigília, de espera. Eu fico imaginando aqueles homens, porque eles viram Jesus subindo, né? No versículo 9 diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eles estavam com os olhos fixos no céu. E os anjos dizem: olha, não fique olhando, porque da mesma forma que ele subiu, ele descerá. Mas eles deveriam então voltar para Jerusalém, aguardar até que a promessa se cumprisse e do alto eles fossem revestidos de poder. E no capítulo 2, vamos ler ali no versículo 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa judaica, né? Era uma festa que vinha gente, peregrinos de todos os lados,
para Jerusalém. E no dia de Pentecostes eles estavam fazendo o quê? Oi? Fazendo uma vigília de oração. Eu fico imaginando que de vez em quando alguém saía e olhava assim, será que é agora que o Senhor mandará a promessa? Porque era para ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E lá eles estavam reunidos, e diz ali que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, num lugar. Talvez no primeiro dia eles ficavam pensando, está demorando, né? No segundo dia, poxa, Jesus foi e agora, o que nós vamos fazer? Eles aprisionados ali, por quê? Por que aprisionados? Porque havia perigos. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus acabara um pouco tempo antes de ser morto numa cruz. Que medo e pavor. Ficaram lá reunidos. Como? Em oração. A importância da vigília, né? A importância dos encontros de oração. Às vezes nós queremos, né, que Deus haja. Temos orado aqui constantemente para que Deus mande novos que se convertam ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos use na proclamação, na palavra, mas não queremos nos reunir em oração. Não queremos nos reunir e clamar ao Senhor e pedir ao Senhor e nos humilharmos diante do Senhor. E não temos, às vezes, quando participamos do culto de oração, nem sequer a expectativa de que algo esteja para acontecer. E quando eles se reuniram ali, eles estavam na expectativa de que a promessa do Senhor Jesus, ela iria se cumprir. E estando eles reunidos naquele lugar, no versículo 2 diz assim que de repente, repentinamente, num momento inesperado, talvez eles já estivessem distraídos com tantas coisas, mas de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aconteceu algo de sobrenatural ali, né? Todos que nos conhecem sabem que nossa igreja não é muito afeita a muitas comoções, né? O que será que aconteceu? Às vezes o Senhor dá uma pitada da sua graça e Ele começa a mover as circunstâncias e os corações, colocando no coração um toque diferente, um mover diferente, mas ainda é apenas uma pitada. E Deus quer que nós sejamos, então, perseverantes. E houve ali, então, aquele vento forte. Quem já participou de um vendaval, né? Jesus, quando ensinou sobre o Espírito, ele falou que o Espírito é semelhante ao vento, não é? Que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu e a minha mãe já tivemos a oportunidade de sentirmos a força do vento, que quando passava derrubava casas, menos a nossa, por isso estamos vivos, né? Colocando de ponta cabeça o poder do vento. E a casa ali, aquele lugar, aquele ambiente, houve um ruído como de um vento muito forte, que encheu
à casa na qual estavam assentados e viram que apareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aqui nós encontramos dois elementos, né? O vento e o fogo. É interessante que veio da onde isso? Veio do céu, né? Fogo é o único elemento, né? Um elemento que sempre aponta para o alto, não é isso? Se você pegar uma vela, por exemplo, e você colocar ela de ponta cabeça, será que o fogo vai para baixo? Hã? Não, né? Você vai queimar a sua mão, porque o fogo sempre direciona para cima. Só que esse fogo, ele veio de cima para baixo e se repartiu como línguas de fogo, pousando sobre eles. Houve uma manifestação naquela vigília extraordinária, e diz a palavra no versículo 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. No dia de Pentecostes vinha gente de todas as regiões, né? Eram prosélitos do judaísmo. E ali no dia de Pentecostes era aquele momento em que havia a inauguração da igreja, e esse evangelho deveria ser pregado para todos, em todos os idiomas. Tanto que quando Pedro pregava ou quando os apóstolos falavam, cada um ouvia na sua própria língua de que era nascido, na sua língua natural, e entendia que estava sendo falado sobre as grandezas de Deus. E o evangelho sendo divulgado, sendo proclamado, sendo anunciado, porque um povo resolveu se reunir e obedecer a Jesus com expectativa, com desejo, com sinceridade de coração. Eles poderiam, depois que Jesus foi embora, pensar: acabou, vamos para casa, vamos para o trabalho, vamos para as nossas atividades, mas ficaram ali, porque havia algo que Jesus tinha colocado no coração daquele povo, que era a expectativa de algo poderoso que iria acontecer. Nós não participamos dessas vigílias ou desses cultos de oração, chame como quiser, muitas vezes porque nós não temos expectativa. Se o cego tivesse expectativa de ver, ele viria para orar, para buscar. Se o desempregado tivesse a expectativa do poder de Deus se manifestando, ele viria, sabendo que Deus poderia tocá-lo e abençoá-lo. Mas muitas vezes nós não cremos no poder da oração. Eles estavam reunidos, Pedro se levanta, porque houve aquela comoção, e ele prega dizendo assim no versículo 14: então Pedro levantou-se com os 11, eram 12 os discípulos, né? E em alta voz dirigiu-se à multidão e começa a pregar. E o Senhor agrega a igreja, naquele sermão de Pedro, 3.000 pessoas. Porque sempre quando Deus age, Ele age na intenção de salvar. E que a palavra dEle seja verdadeiramente anunciada. Mas nós encontramos também uma outra vigília, só que essa é decorrente de uma perseguição. Nós vamos encontrar no capítulo 4,
no versículo 23, que é o encontro de oração depois do dia de Pentecostes. E no versículo 23 diz assim, todos encontraram capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham feito. Quando foram soltos, o que aconteceu? Pedro e João estavam indo para o templo, para a hora da oração, tinha ali um paralítico que queria receber alguma coisa, e daí Pedro pega e olha para ele e diz, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, de 40 anos de idade, se levanta, e o povo que estava acostumado a ver aquele homem mendigando, aleijado, eles ficam admirados, pasmados. Pedro e João aproveitam para pregar, porque para o crente, todo acontecimento é oportunidade para pregar e para testemunhar. E Pedro e João começam a pregar. E daí o que acontece? No capítulo 4, no versículo 1, diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, colocaram na prisão. Daí olha o versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E chegam para eles e dizem, com que poder e com que autoridade vocês fazem isso? Os irmãos já pararam para pensar, intimidação é como se o presidente, os ministros, os chefes religiosos da nação, as lideranças militares chegassem e dissessem assim, por que você está pregando isso? E por que vocês estão fazendo isso? Querendo intimidá-los. Eram os líderes da época. E aqueles 2 pescadores, que eram tidos como indoutos, como pessoas de pouco conhecimento, eles encaram essas autoridades e eles dizem, no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Diante das autoridades, eles não temeram. E Pedro encara as autoridades e diz, olha, autoridades e líderes, é em nome de Jesus que nós fazemos isso. E no versículo 12, o centro da mensagem, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Hoje nós vivemos, irmãos, uma época em que as nossas autoridades lá em cima, no Brasil, estão querendo nos proibir de pregar o nome de Jesus.
estão querendo censurar a Bíblia. E aqueles que se mantêm pregando a palavra de Deus, muitas vezes estão sendo perseguidos, porque chamam o pecado de pecado. Existem líderes políticos que estão dizendo que existem textos na Bíblia que têm que ser retirados. Os textos que falam de guerra, os textos que falam de condenação, os textos que falam do homossexualismo, os textos que falam que existe só um caminho e um Salvador. E muitos líderes religiosos do nosso Brasil estão com medo, estão se dobrando, estão dizendo: é verdade, vamos abrir uma igreja inclusiva, é verdade, tem texto que a gente não pode pregar. Existem líderes dizendo: a Bíblia precisa ser reformulada, precisa ser modificada, porque as autoridades estão pressionando. Só que Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, então não é algo moderno a perseguição à Bíblia. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou: autoridades, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E como eles viram que não podiam fazer nada com Pedro e João, eles soltaram. E daí Pedro chega naquele lugar onde houve uma vigília. Vamos ver então no versículo 23 do capítulo 4. Diz assim: quando foram soltos, porque Pedro falou com tanta autoridade que aqueles líderes não tiveram coragem de mantê-lo preso. E Pedro e João foram soltos, no versículo 23, e quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E ouvindo isso, o que eles fizeram? Levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Essa oração é maravilhosa, irmãos. Que daí eles foram orar. Por isso que eu digo que era uma vigília ali, era um momento de oração, diante daquela situação terrível, no início da igreja. E eles oraram assim: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, o nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E no versículo 29 é a conclusão da oração, que é o pedido, tá? Versículo 29. Agora, Senhor, primeiro pedido que eles fizeram: considera as ameaças deles. Eles chegaram para o Senhor em oração e disseram: Senhor, considera essas ameaças, veja essas ameaças. Depois eles disseram: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não pediram para que não houvesse perseguição, eles não reclamaram diante de Deus, eles não disseram: ó Senhor, nós temos sido fiéis, estamos pregando, estamos anunciando, estamos indo, mas olha, os políticos, os líderes religiosos
estão nos perseguindo. Não, a oração deles: ó Senhor, considera o que eles estão fazendo, mas a nós nos dê capacidade para pregar com coragem. O que é pregar com coragem? É falar o que tem que ser dito. É não modificar a mensagem. É não falar o que agrada os ouvidos dos poderosos e falar o que agrada os ouvidos do povo. Eles disseram: ó, estamos sendo perseguidos, mas o que nós queremos mesmo é coragem para continuar, para falar o que tem que ser dito, para não negar o Senhor. E eles pediram também, no versículo 30, estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Que oração, irmãos! Eles não queriam ser agentes secretos no reino de Deus, né? Eles disseram assim: olha, Senhor, nós te pedimos, considera as ameaças, nos dê coragem e ao mesmo tempo, Senhor, realize um barulho tal nessa cidade que todo mundo saiba que nós estamos aqui. Por quê? Porque é aleijado andando, é cego vendo, é endemoniado sendo liberto, porque eles tinham sido presos há pouco por terem curado um aleijado. E eles disseram: olha, nós não queremos que sejamos apenas um povo que se reúne quietamente, sem incomodar ninguém. Se esses sinais fazem as autoridades alvoroçarem e quererem nos perseguir, então que o Senhor aumente isso. Eles não tinham medo de dar a cara para bater. Às vezes nós temos medo, né? Uma das coisas lá no livro de Apocalipse que me chama a atenção, quando Jesus fala com a segunda igreja, a igreja de Esmirna, está lá em Apocalipse, no capítulo 2, ele diz para aquela igreja, ele diz assim, no versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, é o recado para a igreja de Esmirna. E na igreja de Esmirna havia uma perseguição tão grande sobre a igreja que eles haviam pegado 2.000 pessoas cristãs, 2.000, colocado num despenhadeiro, num precipício e empurrado para que todos caíssem e morressem. Naquela época. Hoje nós não vivemos uma perseguição como esta, né? Pelo menos aqui não. Mas daí é para essa igreja que Jesus está escrevendo, ou mandando que se escreva, porque diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna escreva. E vamos ver, olha só a carta de Jesus para essa igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Uma das coisas no livro de Apocalipse que a gente tem que entender, irmãos, é que Jesus, ele se apresenta para cada igreja com um nome diferente, né? Aqui para essa igreja ele diz assim, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, para Éfeso ele diz, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos candelabros de ouro. Então ele faz uma expressão daquilo que ele é,
mas concernente àquilo que a igreja necessita. Então deixa eu explicar isso. Vamos supor que a igreja tivesse dor de cabeça. Daí Jesus chegaria e diria: eu sou a aspirina para você, eu sou o remédio. Se a igreja tivesse febre, ele se apresentaria: eu sou a dipirona de vocês. Assim ele faz em todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, porque ele se apresenta como remédio. E aqui para essa igreja, o que ele diz? Ele diz: eu sou o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Porque era uma igreja que estava morrendo. Morrendo como? Martirizada. A começar pelo seu líder. E todo mundo que queria se agregar era assassinado. E Jesus diz o quê? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Era uma igreja pobre, né? Uma igreja que ninguém dava nada por ela, mas Jesus diz: olha, eu sei da tua pobreza, eu sei da tua aflição, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. E daí Jesus fala uma coisa que a gente tem que pensar: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que Jesus está dizendo aqui, sabe o que é? Ele está dizendo: olha, eu sei da aflição de vocês, eu sei do sofrimento de vocês, mas eu sou aquele que morreu e ressuscitou, então não se preocupem, porque tem vida depois, tá? O diabo vai prender, vai matar, vai perseguir, e eu vou deixar. Porque existem mártires no reino de Deus. Se a gente for um pouquinho mais para frente, tem aqueles mártires que aguardam a ação de Deus. E daí Jesus fala: seja fiel até a morte, porque eu te darei a coroa da vida. Já pensou se nós fizéssemos parte da igreja de Esmirna? Será que nós estamos preparados para uma fidelidade tal que seja até a morte? Mesmo em face da morte? Voltando lá para Atos, no capítulo 4, quando eles oram, eles pedem assim: considera as ameaças, mas nos capacite para falarmos com coragem. E no outro capítulo nós encontramos eles indo de novo e pregando. Vamos ver no capítulo 5, no versículo 29, o que diz ali? 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando foram proibidos de novo. No versículo 40 diz o quê? Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem do nome de Jesus e que os deixassem sair em liberdade. Eles pediram coragem, tiveram coragem, continuaram pregando, continuaram anunciando, foram presos de novo. Dessa vez Gamaliel dá um conselho: solta, se for de Deus, prosperará, se não for, já vão se acabar. E daí, então vamos soltá-lo, mas antes vamos dar uma baita de uma surra neles.
E eles foram açoitados. Daí eles ficaram desanimados, né? O que os irmãos acham? Não, olha só no versículo 41 do capítulo 5. Diz assim: os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. A felicidade, né? Eu fico imaginando aqueles apóstolos se lembrando, quando eles estavam ali naquele ambiente fechado, Jesus tinha morrido, eles não sabiam que Jesus tinha sido ressuscitado, mas Jesus, com as portas fechadas, aparece entre eles. E num dado momento, quando na semana seguinte, quando ele vai novamente para o mesmo lugar, Tomé, o incrédulo, né? Ele não cria, porque ele tinha dito: se eu não ver, se eu não tocar, Jesus mostra as suas marcas, as suas feridas, e diz: não seja incrédulo, mas seja crente. Eu fico imaginando que eles pensaram nisso, e de repente eles olharam os açoites e as marcas, e disseram: eu também tenho marcas, como a de Jesus, eu participo dos seus sofrimentos, eu posso mostrar as marcas da fidelidade, as marcas do Evangelho, as marcas da graça de Deus, as marcas daqueles que saem para anunciar. O apóstolo Paulo, quando surgiu um grupo de judaizantes que queria circuncidar todo mundo na igreja, quando dizia que era necessária a circuncisão para ser salvo, lá no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz assim: olha, não me perturbem. Por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eram as marcas dos açoites, eram as marcas dos apedrejamentos, eram as marcas dos naufrágios, eram as marcas do sofrimento, da dor, da nudez, da fome, das angústias, do peso que ele sofria como líder, apóstolo dos gentios. E aqui esses homens estão felizes porque foram tidos por Deus dignos de sofrerem pelo Evangelho. Ontem eu falei do John Bunyan, né? O autor de O Peregrino, que todos devem ler. É o segundo livro mais vendido no mundo, um best-seller, de um homem humilde. Ele era latoeiro, ele seguia a profissão do pai dele, que também era latoeiro. Um dia chegaram a dizer para ele que nunca tinham visto um homem com a boca mais suja do que a dele, lá na Inglaterra. E John Bunyan, ele converteu-se, era um membro leigo da igreja, sentado lá, mas quando o pastor da igreja morreu, alguém ia na frente, dava uma palavra, e vinha outro, dava uma palavra. Um dia chegaram para ele: gostaria de dar uma palavra, irmão John. Ele, todo tímido assim, meio bronco, foi à frente, falou. Daí numa outra oportunidade, deram oportunidade de novo para ele, falou. Daí a pouco eles perceberam que tinha alguma coisa, e ele começou a falar e a pregar e a anunciar, e quando ia fazer evangelismo, ele ia, ele pregava, as pessoas começaram a ouvir, a ser edificadas, começavam a ir, as autoridades eclesiásticas começaram a ficar com inveja, com ciúme, até que
proibiram ele de pregar, porque ele era leigo. E como o trono da Inglaterra na época queria voltar para o papado romano, eles proibiram. Tinha que ter autorização. E disseram para ele, aconselharam, disseram, não pregue, não vá. E ele disse, eu vou. Anunciou a palavra, chegaram os soldados, disseram assim, você está agindo contra a ordem e contra a lei. E ele olhou assim e disse, estou. Mas você está fazendo algo que é proibido. Estou. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele foi condenado à prisão. 3 meses de prisão. E daí resolveram deixar ele um pouquinho mais. Ele ficou 12 anos preso. Alguém poderia pensar que aquele homem era um homem que o ministério dele tinha acabado do mesmo jeito que começou. Mas foi na prisão que ele escreveu diversas obras. O Grande Coração, A Peregrina, mas a obra principal, O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido no mundo, que fala da peregrinação do crente e como Deus pode usar uma pessoa. A teologia do John Bunyan é interessante porque ele é a semelhança dos puritanos que influenciaram aquela época grandemente. Ele acreditava que para a pessoa se converter, para ser salva, ela tinha que ser primeiro destruída e humilhada, a tal ponto que ela reconhecesse que estava no inferno. Porque quando ela chegasse nesse ponto de reconhecer a sua perdição absoluta, sem Deus, ali começaria a reconstrução. Na caminhada da sua vida. Os apóstolos ficaram felizes porque foram tidos por dignos de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus. Foi a oração que eles fizeram. Eles pediram coragem naquela vigília, quando os apóstolos foram soltos, né? Eles pediram, vamos lá para o capítulo 4, versículo 29. Quando eles oraram, eles disseram, agora, Senhor, considera as ameaças, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas. E quando eles pediram isso, no versículo 31, nós temos ali uma surpresa, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que vigília gostosa, hein? Já pensou? Tremer o lugar. A versão da Miriam, eu sei, tá? Moveu-se o lugar, né, Miriam? É isso? No versículo... Oi? Moveu-se. Houve um mover. Eu não sei se os irmãos preferem a palavra tremer, como se fosse um terremoto, ou mover. Eu olhando o contexto
do dia de Pentecostes, que diz ali que de repente do céu um som como de um vento. Eu acredito que houve um mover, mas é um mover no coração das pessoas, no ambiente, um mover que fez provavelmente as pessoas caírem e chorarem diante de Deus, sentindo as suas angústias e dizendo: Senhor, nos use, nos abençoe. O Senhor estava ali presente, e quando o Senhor está presente, algo diferente acontece, ou pode ter tremido mesmo, como aconteceu lá na prisão de Paulo e Silas, né? Lembra que eles oravam enquanto estavam amarrados? E tremeu o lugar e as cadeias se abriram. Eu creio que o importante, seja de um jeito, seja de outro, que o mover de Deus seja a expectativa dos nossos encontros, nos cultos, nas reuniões de oração, nas vigílias, nos momentos como este. É o avivamento que esperamos. É a visitação que esperamos. Que caia o nosso queixo quando nós vemos a forma inusitada como Deus pretende agir entre nós. Mas para isso o povo de Deus precisa orar. Orar com expectativa. Orar com fé. O resultado mais imediato, concluindo dessa oração, né? Versículo 31 diz o quê? Depois de orarem, tremeu ou moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus e um avivamento. Logo em seguida, da multidão dos que creram. Era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. Grandiosa graça estava sobre todos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam o dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Cada avivamento tem uma característica diferente. A característica desse avivamento era um despojamento de si mesmo, a tal ponto de querer abençoar todo mundo. O avivamento do país de Gales era a conversão dos mineiros. O avivamento na Inglaterra era uma mudança radical política, a tal ponto que foi impedido que houvesse uma imitação da Revolução Francesa. E Deus tem um para nós aqui. Alguns se assustam, né, que vendiam suas propriedades. Ninguém está pedindo isso, não. Cada avivamento tem suas características. Mas o que eu quero marcar hoje é que isso tudo aconteceu depois que eles oraram e pediram as coisas certas. Não pediram paz. Eles pediram coragem para enfrentar as dificuldades,
oriundas da obediência na proclamação do Evangelho da graça de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, sabemos que somos tão pequenos, ó Deus, porque o Senhor nos arranca de lugares, pode-se dizer que somos como um tição tirado do fogo, ó Deus, com vestes impuras. Abrigamos no nosso coração coisas que não agradam ao Senhor, mas nós sabemos que o Senhor pode nos limpar, nos purificar, nos capacitar e nos usar no seu reino. Nos submetemos ao Senhor neste momento. Pedimos que o Senhor esteja promovendo, Senhor, um despertamento nos nossos corações, para cumprirmos o teu propósito e a tua vontade neste lugar, ó Deus, onde o Senhor nos plantou como testemunhas da tua palavra. Encha-nos da tua graça, encha-nos, ó Deus, do teu Espírito, capacita-nos, ó Deus, para a tua obra e cumpra, Senhor, a tua vontade neste lugar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas terá a oportunidade de fazer nesse momento. Gasofilácio, logo após, o pastor vem aqui na frente para dar a bênção apostólica e fazer a oração para terminarmos o culto de hoje. Vamos nos colocar em pé. Senhor, muito obrigado por este culto. Pedimos a Deus que nessa semana que inicia-se, que o Senhor esteja nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, ó Deus, de todos os males e perigos. Pedimos isso. Pedimos que os teus exércitos, ó Deus, celestiais, que são mandados pelo Senhor, em cumprimento à tua palavra,
possam estar guardando e protegendo cada membro, cada participante, Senhor, da tua igreja. Nós te pedimos isso. Cremos no Senhor, cremos na sua ação poderosa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.